Voltei, voltei. Vamos lá, então. Eu tinha falado que eu ia voltar para dar algumas dicas, então, de como que a gente pode fazer para as nossas crianças nos ouvirem, né? E aí, eu tô esperando as pessoas entrarem, por isso que eu tô me enrolando aqui e também olhando já minhas anotações. Para ver se eu esqueci de alguma coisa. Vou retomar, então, fazer um resuminho bem rápido. A gente tomar cuidado para realmente perceber se a gente quer que eles nos ouçam, se a gente quer que eles nos obedeçam. E aí, sim, muitas vezes eles vão ter que nos obedecer, mas que qualidade de obediência a gente quer? Uma obediência cega, que não tem argumentação, que não tem vontade, que não tem opinião, etc., que é o que a gente não quer para os nossos filhos, porque nós queremos que eles sejam adultos com pensamento crítico, com autonomia, sabendo se colocar nas relações para não ser submisso a nenhuma relação abusiva ou submisso a nada, né? Porque submissão é inferioridade, né? Isso é uma das coisas. Outra coisa é a gente pensar na idade dos nossos filhos. Muitas vezes a gente exige deles muito mais do que eles podem dar, né? Crianças pequenas, eu já falei não 1000 vezes, eles não entendem o não, então não é falar, é direcionar. Crianças pequenas a gente fala com as mãos, então não é isso não pode, é esse machuque, já tira da mão, né? Ah, esse aqui faz dodói, já tira da mão e coloca outro. Esse não dá, mas esse dá. Esse faz dodói, mas esse não faz. A gente vai se movimentando e mexendo. A gente fala com as mãos, né? Até os 2 anos e meio, às vezes 3, depende de cada criança. Se conectar com a criança sempre antes. Então, o quanto eu escuto a criança para eu ser ouvido. Né? Nós somos exemplo, eles só aprendem pelo exemplo. Então, o quanto eles aprendem que é importante ouvir. As reuniões de família, que tem uma live também que fala sobre isso, também são super legais para mostrar para eles como é importante pra gente. Eu fico mexendo aqui não porque eu tô ouvindo nada, tá, gente? Aqui tá me incomodando. Como é importante pra gente ouvi-los, ouvir a opinião deles, ouvir se eles têm ideias para lidar com algumas coisas, para olhar para as nossas regras da casa, para olhar para questões que incomodam, para dizer o que está incomodando eles, né? Eu fiz aqui um texto também no meu feed que foi muito bonitinho nessa reunião de família, tem uma rodada que é rodada de admiração, e aí o Joaquim falou assim, eu admiro muito na mamãe o quanto ela tem respirado e ficado menos nervosa. Gente, que lindo ele perceber que ele tem espaço de escuta para dizer isso para mim, para qualquer um aqui em casa. Né? Então, os espaços de escuta que a gente cria. E aí, por que isso é importante? Porque o nosso objetivo como pais é criar vínculos cada vez mais fortes para os momentos de vida mais desafiantes deles. Adolescência, relações e assim vai. Né? Então, o quanto a gente está realmente buscando, construindo esses vínculos cada vez mais fortes e não simplesmente criando crianças obedientes que querem cada vez mais saírem de perto de nós. Né? Querem cada vez mais terem seus espaços. A forma de falar com cada criança, então pensar em temperamentos, temperamentos quentes, o sanguíneo, né? A gente tem percebido cada vez mais aqui com a Martina que brincadeiras com ela são formas maravilhosas de ajudá-la a entender o que está acontecendo, a entrar muitas vezes em ritmos, né? A entrar nos ritmos da casa, assim, ela gosta muito de não ter. A gente percebe que ela não é muito de rotina, que ela é bem solta, tipo eu, assim, bem parecida comigo. E aí as brincadeiras, as coisas ajudam ela a entrar bem, as musiquinhas e assim vai, é bem legal, né? Com o Joaquim, ele tem muito isso de brincadeira, mas ele já é mais no sentido de certo e errado, de rotina, de ritmo, então cada um entende uma fala diferente, né? Até porque eles têm idades diferentes também. Temperamentos, canais de comunicação, visual, sinestésico, auditivo. A gente também pode fazer uma live sobre isso, né? Isso é bem legal de perceber nas crianças, usar os canais de comunicação. Outra coisa que eu falei, nós somos responsáveis pelo que o outro entende. Ah, eu falei, ele não entendeu, então a responsabilidade é nossa. A gente que tem que falar de um jeito que o outro entende. Então vamos nos adaptar à criança, né? Não essa ideia de que a criança tem que entender porque eu sou a mãe dela, ela tem que me obedecer por causa que eu mando, porque não sei o quê. Isso aí também vem de um outro lugar de insegurança, né? A gente não pode duvidar, colocar em dúvida o nosso papel de autoridade. Eu não tenho que provar para ninguém que eu mando nela. Eu não tenho que provar para ela que eu mando nela. Eu não tenho que mandar nela, tá? Então, assim, isso já muda toda a ideia de que não é que ele não me escuta, é que eu tô querendo mandar numa criança e eu não tenho que mandar em ninguém.
Nós precisamos sim orientar, conduzir e muitas vezes ajudá-los a entender que existem regras que precisam ser cumpridas, mas não porque eu mando neles, né? Não porque eu sou tua mãe eu mando em você, não é assim, né? Porque nesse momento eu sou a autoridade e eu não preciso nem dizer isso para eles. Neste momento sou eu que estou conduzindo o seu desenvolvimento e olhando para isso a gente entende que esta é a melhor, né? A melhor coisa a ser feita e que deve ser feito. E eu não preciso nem dizer por que deve ser feito. Ah, porque é o banho, porque não sei o quê, porque parará. Olha, agora é a hora do banho, né? Como que a gente vai pro banho? Eu entendo que você não queira ir. Realmente está muito divertido isso aqui. Eu também não ia querer ir se eu fosse você. Mas é a nossa hora do banho, né? Então como que a gente vai? E aí pode ser que, né, talvez naquele dia ele vá chorando. Tá tudo bem. Algumas vezes o Joaquim já foi chorando pro banho. A gente pega na mão dele e fala, filho, tá tudo bem. Você não tem que ir feliz todas as vezes, tá tudo bem. E ele vai chorando às vezes, e ele vai, a gente vem de mão dada, chega lá, e daqui a pouco ele tá tomando banho, já esquece, gente, criança não quer entrar no banho, mas depois não quer sair do banho, então não se preocupem, tá? Acontece assim com todo mundo, né? Então o mais importante é isso, o quanto desse vínculo está sendo criado, o quanto aquilo que ele sente, o quanto aquilo que faz bem para ele, o quanto aquilo que ele sofre, o quanto aquilo que ele ama, o quanto aquilo é importante para nós também, e ele percebe que é importante, essa nossa escuta do sentir também, né? E o quanto que ele percebe se isso é importante para ela, então é porque é importante. Porque ele aprende tudo com a mãe e com o pai no começo. Quando a gente falava assim, você não tem motivo para chorar, significa que tudo que ele sente não é válido, não é importante. E aí a gente vai de novo, como eu falei, desconectando as crianças delas mesmas, né? E aí a gente demora depois o resto da vida para se reconectar e muitas vezes não se reconecta, né? E fica procurando no outro, na relação com o outro que vai nos alimentar, na relação com o outro que vai nos dar autoestima, na relação com o outro que vai nos dizer que nos faz bem. Ah, eu fico bem só quando eu estou com outra pessoa. É porque eu estou completamente desconectada, né? A gente busca que o outro nos alimente uma conexão que a gente não tem mais conosco mesmo, que a gente tinha, que a gente nasce com ela, como eu falei, né? Validar os sentimentos, tá tudo bem, não quer dizer que ele vai continuar tendo. Ah, tá tudo bem, você tá triste, né? Então tá, então fica sem banho. Não quer dizer que ele vai ficar sem banho. Eu tô dando exemplo do banho, porque o banho normalmente, para todo mundo que entra em contato com a gente, chega uma certa idade que é o caos. Tem uma idade que eles amam ir pro banho, que daqui a pouco é o caos. E aí naquela idade que eles amam ir pro banho, que é logo no comecinho, você pensa, ai, meu filho nunca vai ter problema com banho, olha como ele ama pro banho. Vai ter, fica tranquila que vai ter. O problema não é o banho, o problema é você parar o que tá te fazendo bem, o problema é você sair daquele momento e ter que ir pro banho, e assim vai, né? E aí sim, a gente valida os sentimentos deles, a gente fala que tá tudo bem, que a gente entende, que a gente também se sente assim muitas vezes, e que ok, mas a gente precisa fazer, né? Então como que a gente faz? E às vezes a gente pode até pôr num cronômetro um tempo. Como que a gente faz? Será que você precisa de um tempo aí para terminar? Uns 10 minutos, tá bom para você terminar? A criança muitas vezes nem sabe de tempo, você pode sugerir um tempo, uns 3 minutos, tá bom? Eu vou colocar aqui no cronômetro, daqui 3 minutos vai tocar e aí a gente vai, ok? Por que colocar cronômetro? Para ele ver que é verdade, que você cumpre o que você combinou, que você não vai inventar um tempo, ele vai dizer, não deu tempo, deu sim, não deu. Tá aqui, ó, tá no cronômetro, né? A gente vai e aí a gente vai. Então, a gente respeita, a gente dá um espaço. Não é que tipo, nossa senhora, vai ficar negociando com criança. Sim, muitas vezes a gente vai negociar sim. Porque a negociação é uma habilidade importante que a grande maioria de nós não sabe fazer. A gente só sabe em relação de ganha-perde. Quem sai ganhando é que conseguiu negociar. Não conseguiu negociar, conseguiu ganhar. É diferente de negociar. Negociar, uma negociação é uma negociação ganha-ganha, onde os dois são ouvidos, os dois são acolhidos no que é possível, né? Então essa é a grande qualidade da gente ensinar a negociação também, né? Diferente de negociar e avisar. E outra coisa também que é diferente é você fazer combinado, você fala, ó, é combinado. Não, um combinado é quando um fala e o outro fala e você chega num lugar de combinado. A gente vai fazer um combinado aqui. O que você precisa, o que eu preciso, vamos combinar. Outra coisa é um aviso, não é um combinado. É uma regra, não é um combinado. Então a gente cuidar com essa fala de combinado, que a gente vai também... Nossa, a gente vai transformando ela de uma forma muito banal, a gente vai banalizando os combinados. Daqui a pouco assim, minha mãe fala que é combinado, mas na verdade não é uma regra. Ela impõe, eu tenho que obedecer e acabou, não é um combinado. Então vamos cuidar com essa palavra, né? Essa ideia de que tá negociando com o Miguel desde que nasceu, é isso aí. Essa ideia de combinado como que a gente vai combinar que vai ser isso aqui? Eu preciso que você, vamos supor que o banho seja lá a questão, seja mais flexível. Olha, a gente precisa que você tome banho antes do jantar. Como que a gente vai combinar? Você quer brincar. O jantar vai sair daqui
20 minutos. O que a gente pode fazer? Então, como que a gente pode combinar? Uma criança mais velha, você já pode convidá-la para negociar com você esse tipo de coisa. Ela pode dizer, tá, então vamos fazer assim, eu brinco mais um pouquinho, daí eu tomo um banho rápido. Ok, então seu banho vai ter que ser de tantos minutos, então não vai poder brincar no banho. Então assim, você ouve, você traz o argumento, a criança traz, isso é combinado. Então, estamos combinado? Estamos combinado. Ok, aí é mais fácil de cumprir o combinado. Combinados que não podem ser cumpridos, combinados emocionais, por exemplo. Nós vamos chegar lá, nós vamos brincar, mas na hora de ir embora nada de chororô, combinado? Combinado. Se a criança fica triste porque vai embora, ela vai chorar. Por mais que ela tenha combinado, ela não consegue controlar a tristeza dela. E aí você fica, a gente combinou, você não cumpre o combinado. Onde já se viu, a gente combinou que não ia chorar, a gente combinou que não ia brigar. Gente, você pode combinar sim. A gente vai embora na hora que tiver que ir embora. Mesmo que você fique triste e chore, a mãe vai te pegar no colo, vai te acolher, mas a gente vai no horário combinado. Combinado? Isso é um combinado. Né? Isso é um combinado no sentido de, pode ser assim? Ah, não. Se você me falar, eu quero que você me fale então 10 minutos antes, porque daí eu quero ter 10 minutos para me adaptar que eu vou embora. Ou então, né? Isso é um combinado. Tá? Não vai combinar que a criança não vai chorar, não vai combinar que a criança não vai ficar triste, não vai combinar que a criança... Porque assim, ela vai. Ela não tem como lidar com aquilo. E aí, se ela faz ainda e não cumpre o combinado, ela vai se sentir inadequada, vai se sentir culpada, vai se sentir incapaz. Ou seja, a gente vai estar só ajudando para prejudicar a autoestima dela. Né? Então, a gente cuidar com esses combinados também. Ah, ele não me escuta, eu falei que não era para fazer isso, não sei o quê. Olha o que a gente fala que não é para fazer. Né? Então, a gente pensar um pouco no que a gente está exigindo deles, né? Mostrar que vemos eles, mostrar que entendemos eles, mostrar que eles são, os sentimentos deles são importantes, são considerados, e isso é importante por quê? Porque depois que eles forem adultos, eles não vão nunca mais se contentar com nada menos que isso, assim. Eles vão buscar sempre relações que sejam desse jeito, porque é desse jeito que eles aprenderam a ser e com o outro e com eles mesmos, e aí eles vão ter cada vez mais relações que se desenvolvem, que crescem juntos, que são saudáveis, que um alimenta o outro, né? Então isso é muito legal. E outra coisa, confiar na capacidade da criança de te ouvir. Né? Se você já vai falar para ela pensando que ela não vai te ouvir, que ela é uma birrenta, que ela é uma agressiva, que ela só te enfrenta. Não, confia na capacidade da sua criança. Ela é capaz. Ela é capaz de te ouvir. Se conecte com ela. Escute, ela é capaz de dizer o que ela está precisando. Ela é capaz de chegar no meio do caminho ali. Se você convidar e mostrar esse exemplo de ouça o outro, fale também, busque um lugar, chegue no meio do caminho e assim vai, ela é capaz, ela vai fazer. Confie nessa capacidade. E aí, vá para o diálogo, vá para a escuta também, já que você quer ser ouvido. Escolha um momento para isso acontecer. A criança bateu na irmã, a criança mordeu o primo, que acabou de falar, né? Você vai, isso machuca, né? Consequência, vamos lá cuidar dele. Mas não é ali naquele momento que você vai falar sobre isso. Num outro momento, num momento gostoso, que você está ali com seu filho, você pode dizer, nossa, nós estamos tendo problema aí com a sua raiva, né? Não está dando pra gente, você não está conseguindo direcionar para uma coisa boa, como que a gente pode fazer? Você percebeu que você fez isso naquele momento, naquilo ali? Olha, a mamãe está aqui para te ajudar, como que a gente pode fazer? Vamos tentar combinar uma estratégia? Né? Então, assim, em que momentos que eu converso com meu filho sobre as coisas? Em que momentos de escuta? De escuta dos dois lados. E são nesses momentos que eles vão nos ouvir. Né? Não é no momento da atitude, da ação, do erro que vai ter a escuta. É no momento onde o cérebro está pronto para ouvir. Né? Então, que a gente possa lembrar disso, de escolher o melhor momento. E esquecer a ideia de que a gente precisa que os filhos respondam às nossas expectativas. A gente tem um filho e aí a gente cria toda aquela imagem de que nosso filho vai ser aquela criança que vai dar bom dia, que vai abraçar, que vai dar oi, que vai obedecer. Que a gente tem muito essa ideia de que uma criança educada é uma criança obediente, que nunca vai nos fazer passar vergonha, que não vai ter birra. A gente cria toda uma expectativa em cima da criança, não sei o que, não sei o que. E aí quando a criança não vai atender essa expectativa no dia a dia, porque ela é uma criança, ela é um ser humano, ela tem toda a questão cerebral, ela tem toda a questão emocional, ela tem tudo isso que não tem nada a ver com a expectativa que a gente cria dos nossos filhos, a gente vai se frustrando e a gente vai achando que a gente precisa de algum jeito impor algo, ou pedir algo, ou fazer ele fazer, e aí a gente vai realmente cada vez mais deixando esse vínculo cada vez mais fino, cada vez mais perigoso com os nossos filhos. O nosso vínculo com eles, tanto a gente com eles quanto eles com a gente. Né? A gente não olha para aquela criança com um olhar de admiração para o que ela é, e sim com um olhar de
porque ela não é como eu queria que ela fosse. E isso vai diminuindo o nosso vínculo com ela, não só o dela com a gente. Mas a gente cuidar um pouco disso, a gente abrir a nossa escuta do sentir, a nossa escuta do ser que está ali, que não é o ser que vai atender as minhas expectativas, não é para isso que ele veio. Assim como a gente não veio para atender as expectativas dos nossos pais, e os nossos pais também não têm que atender as nossas expectativas como os pais. Eles não têm que atender as nossas expectativas, não foi para isso que eles vieram. E o quanto que a gente pode olhar para eles com esse olhar de admiração, de que ser é esse que está aqui e de que oportunidades eu tenho de ajudá-lo a desenvolver o que tem de dentro dele, né? E é exatamente isso, a gente não tem que mostrar para ninguém como faz quando não quer dar oi para os familiares. Não quer dar oi. Hoje ela não quer e a gente precisa respeitar a vontade dela, né? Então, o quanto essas vontades precisam ser respeitadas, né? Até essa questão de obrigar a criança a beijar, abraçar, dar oi para um adulto, a gente pode estar colocando também até em situações de perigo, né? De olhar um adulto e se sentir obrigada a ceder para um adulto. E não, você não tem que ceder para um adulto. Se você não quer, você não precisa dar oi. Ele não quer dar oi hoje. Hoje ele está triste, ele não está essa vontade, né, de dar oi. E quanto mais essa vontade está sendo respeitada, menos ele precisa colocar muitas vezes essa vontade. Ele entende que a vontade dele é respeitada, mas como é gostoso dar oi. E aí ele vai aprendendo a gostosura de dar oi e não a obrigação de dar oi, né? Que realmente uma criança que não dá oi é vista muitas vezes como muito mal educada. Porque a gente tem essas imagens, né? Esses papéis sociais colocados da criança educada. E a gente não educa a criança. A criança não tem que ser educada para o agora, educada para o futuro. E no agora ela vai sendo educada para este futuro, né? Para ser essa pessoa que sabe se respeitar, sabe respeitar o outro, sabe olhar para as pessoas com empatia, com amorosidade, com compaixão, de sentir a dor do outro, de entender que não é a minha vontade que tem que ser colocada para o outro, porque nunca sei, meu pai e minha mãe nunca deixaram com que a vontade do outro fosse imposta sobre mim, então eu não vou fazer isso com o outro, né? Então a gente poder trazer isso como esse exemplo todo, né? E as regras sim precisam ser respeitadas, por mais que ele não concorde. Aí a regra do banho, a regra do não bater, a regra do não ser violento, a regra de sim, você tem a sua agressividade, todos os temas, mas como que eu coloco essa agressividade no mundo, aonde que aqui dentro de casa pode pôr, não pode pôr, as regras da colaboração da casa, todos precisam colaborar, aqui em casa nós temos essas regras, quem colabora com o quê? Como que a gente vai dividir essas atividades? Colaboração é uma coisa muito importante para ensinar. Né? Cada vez mais precisamos de empresas colaborativas, equipes colaborativas. Como que a gente ensina a colaborar? Dentro de casa. Como que a gente ensina as pessoas a perceberem as suas habilidades? Testando, experimentando e assim vai. Então é isso, gente. Como fazer com que nossos filhos nos escutem? Era a pergunta. E a resposta é, o que queremos realmente dizer para eles? Aí, dependendo de o que queremos realmente dizer para eles, começamos ouvindo-os. Então a gente estabelece um canal de comunicação aberto para eles poderem nos ouvir. Então a gente pensa no melhor momento, na melhor forma de se comunicar, no melhor canal. Muitas vezes a gente pode se comunicar com nossos filhos por desenhos, em alguns momentos. Por teatro, por historinha, por regras, por reuniões, por conversas gostosas tomando um sorvete, por passeios, por brincadeiras, e assim vai. Tem milhares de formas que eles podem nos escutar. E cada criança tem o seu jeito. Então a gente identificar o jeito daquela criança, entender o que realmente precisa ser dito, o que eu realmente quero ensinar para ele, o que realmente precisa ser dito aqui, como eu posso dizer isso, né? Então não é simplesmente fazê-los nos ouvir porque eles têm que nos ouvir e acabou, porque eles têm que nos obedecer e acabou. Então a gente mexer um pouco esses nossos conceitos, essas nossas crenças de uma criança educada e de uma mãe que manda e um pai que manda e uma criança que obedece, e de submissão e de obediência, e trazer para um novo patamar de respeito, de colaboração, de escuta, de fala, de orientação, de condutas no bem, de amorosidade, de correto, né? Do que é mais correto nesse sentido, não certo e errado, mas o que é mais correto na situação. Né? As regras devem ser cumpridas, mas podemos e devemos com frequência reavaliar as regras, fazendo ajustes sempre que necessários. Muito legal. O Dinho, ele também é educador parental, também estuda disciplina positiva, também estuda criação com apego, estuda outras linhas que a gente vai sempre buscando de diversos conteúdos. E a gente faz atendimentos de casais para parentalidade, também fazemos atendimentos de mães, de pais, separados, não necessariamente precisam ser juntos.
E logo, logo será lançado o nosso curso de parentalidade para casais. Ele não gosta que eu falo, a gente fala que ele não gosta que eu falo, porque ainda não está pronto. Nós estamos tendo um pouco de dificuldade nessa quarentena de ter tempo suficiente para conseguir parar e desenhar e deixar redondo para a gente poder lançar, né? Mas logo, logo surgirá. E aí todos estão convidados aí para participar, onde a gente fala sobre tudo isso e ao mesmo tempo a gente traz exercícios para os casais poderem fazer juntos, se olhar e trazer para a prática desse dia a dia aí com as crianças, né? Entendendo que é isso, é um convite, né? Esse olhar para os nossos filhos é um convite para nos olhar, né? Para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento. E nesse convite, quando a gente muda a chavinha de que somos nós a questão, a nossa relação melhora, né? Aquele tapa que o meu filho dá no outro filho, a mordida, ou o grito, etc., não é uma afronta a mim. É uma oportunidade que eu tenho de ajudá-lo a lidar com aquilo, porque eu já estou lidando, quando eu me desenvolvo, né? Então, a gente vai... Não tem nenhum vizinho, a minha irmã é minha vizinha. E então a gente vai lidando com isso e a gente vai aprendendo a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo como pais. E entendendo que as crianças estão fazendo o papel de crianças, que não têm ainda o cérebro pronto. Então tudo que elas fazem é altamente natural. Mas como que eu direciono isso para que não seja algo que depois vai enraizando nela, naquele ser que já vem com várias tendências, para que eu possa ir direcionando e não vá simplesmente abafando e depois lá na frente ele não sabe o que fazer com tudo aquilo, né? E trazemos aí adultos com muitas e muitas buscas de curas da sua criança, com muitas e muitas buscas de cura nas relações, né, com chefes, com o trabalho, com o que for. Com maridos, esposas, mulheres, companheiras, parceiros e doenças, né, doenças físicas, psicossomáticas quase todas, desse não saber lidar com tudo isso que já vem dentro de nós, né. Então, gente, esse é o convite. Como fazer meu filho me ouvir? Primeiro, nós também nos ouvindo, entendendo que busca é essa de escuta, ouvindo eles, abrindo esse canal de comunicação, criando conexão, olhando e trazendo os melhores momentos para que tudo isso possa ser trazido e colocado, né? O que eu realmente quero ensinar, que aprendizado é esse que eu quero trazer, como que eu posso trazer isso da melhor forma, né? E não simplesmente também na nossa impulsividade. A gente quer que eles contenham a impulsividade deles, mas normalmente quando a gente quer que eles nos escutam, a gente vai na impulsividade também. E nós somos os adultos da relação, né? Nós temos que fazer diferente, não eles. Ok? Perguntas? Ai, Carol, que bom que você gostou. Eu tenho ficado muito feliz de fazer as lives, tenho ficado muito feliz mesmo. Como eu falei, o nosso dia a dia aqui tem ficado muito mais saudável com as crianças, porque a gente se obriga a estudar mais. Não é só quando tem um tempinho ou outro de ler, ou quando está se preparando para o atendimento de um ou outro casal, mas a gente realmente está estudando com muita frequência agora. A gente está atendendo quase todos os dias os casais, as pessoas, as famílias, então isso também tem... aprender a ser ouvido é só ouvindo mesmo, até aprender a ouvir a gente mesmo, né, Cris? Então a gente tem gostado, eu tenho gostado muito mesmo de fazer essas lives e fico muito feliz que vocês também gostam. Mari, que bom que você gostou. Fica o convite de vocês assistirem as lives passadas. Essa já é a 12ª live, mas nem todas estão salvas no meu IGTV. Só algumas, porque as primeiras ainda não tinha esse processo de salvar automaticamente e eu não conseguia, algumas não ficaram salvas. Mas fico muito feliz que vocês gostaram. Se não tem perguntas, então, eu vou finalizando para todo mundo poder descansar. Já são 5:50. Mamãe, hoje eu esqueci de pegar a água. Minha mãe sempre me cobra mais vezes, 5 minutos antes, para eu pegar a água. Hoje eu esqueci, então eu tô com a boca seca, também vou tomar uma aguinha. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Fico muito feliz. Lá, chegou uma pergunta. Como direcionar um bebê de 1 ano e 3 meses quando eu não posso dar total atenção? Quando preciso fazer almoço, por exemplo, eu falo e, claro, ele não me escuta. Então, Ene, se você precisa fazer almoço, nessas horas a gente deixa tudo o mais organizado possível para ele poder mexer em tudo que puder, porque realmente a gente não vai conseguir dar conta, né? Então, quando a gente percebe, a gente precisa sempre antever situações com bebês. Quando a gente percebe que vai ter um momento em que eu não vou conseguir estar por perto, como que eu preparo todo o ambiente para eu não precisar largar e ele não precisar me ouvir? Né? Então, pode ser colocando ali cadeiras para ele não sair de perto de mim, colocando em alguns lugares, deixar ele mexer nas panelas ali só com coisas que dá, ou assim vai, né? Pensando em situações, por exemplo, no almoço. Tem um outro momento em que, então assim, em cada situação, como que eu preparo tudo antes? Nossa, mas isso dá muito trabalho.
Dá, mas eu estou educando uma criança? Dá trabalho. Não é fácil, ninguém disse que seria e não é como a gente pensou que seria, porque a gente vem olhando para a educação dos nossos filhos. Eu, antes de ter filho, sempre achava que, putz, eu ia tirar de letra. E aí, quando eu comecei a perceber e estudar e não querer, não queria simplesmente fazer, queria buscar resultados e outros resultados, né? Olhar para o futuro. E aí eu comecei a ver que realmente não é fácil. E não é para ser fácil, é para ser desafiante a ponto da gente se desenvolver, né? Tenho aprendido muita coisa, inclusive a perdoar meus pais, porque é impressionante como na nossa época não tinha essa preocupação. Sim, não fazia parte dessa geração, não era papel deles, gente. Cada geração tem uma busca diferente, por isso que vem crianças diferentes, tá? Total perdoar os pais, não tem essa ideia de culpar os pais, porque eles deram o que era possível, né? E agora a gente está tendo essa oportunidade de fazer desse jeito. Então é isso, gente. Um beijo. Pede marmita, também tem essa possibilidade muitas vezes. Pedir marmita, fazer só um macarrão. Hoje foi muito engraçado, gente. A Pia hoje no fim do dia ficou... Eu vou falar antes de terminar, falando 3 minutos para as 11, que 11 é minha meta, no máximo, né? Meu teto, na verdade. Não é minha meta, é meu teto. A Pia hoje no final do dia ficou... Mas, nossa, ficou muito feia. O Dinho foi trabalhar de manhã, eu fiquei só com os 3. E ele trabalhou até umas 2 da tarde, ele chegou em casa, e aí ele chegou e foi brincar com as crianças, daí ele almoçou, e daí tal, e daí eu tinha que preparar a live, então ele ficou com as 3 crianças, choveu, não tinha como ir pro quintal. Então ele tirou tudo do quarto e fizemos um campo de futebol ali no quarto, porque o Joaquim queria jogar futebol, ele tinha prometido que ia jogar futebol hoje, e foi jogar futebol no quarto. E aí ficou lá com os 3, não sei o que e tal, determinou, foi tomar banho e tal, viemos pra janta, a Pia tava um rebuliço. Aí o Joaquim olhou pra Pia e falou, essa Pia tá feia, hein? Foi muito bonitinho. Daí a gente falou pra ele, Joaquim, hoje o papai e a mamãe escolheram ficar com vocês e brincar muito com vocês, ao invés de lavar louça. Aí ele olhou assim, foi melhor, né, dele? Foi muito melhor. Assim. Então, amanhã, provavelmente, a gente vai ter que escolher lavar louça em algum momento dele. Foi muito legal, gente. Mais um aprendizado. Você está ensinando para a criança possibilidade de escolhas, prioridades. Então, tudo é aprendizado, é muito legal. Ok, gente? Terminamos de ajeitar a cozinha durante a live, ouvindo a live e ajeitando a cozinha. Isso aí. Gente, beijo grande. Fiquem atentos às lives das biografias pelo portal da Unitá, portal Universo Materno, que também está muito bacana. Lá tem um monte de serviços e coisas para as mães. Você se inscreve gratuitamente, entra no Instagram da Unitá, entra na unitaculturacorporal.com.br, entendam o portal Universo Materno, é muito legal, tem as lives lá. E aí, vamos que vamos. Parabéns, obrigada pessoal. E contem conosco, tá bom? Dúvidas, podem me escrever, a gente responde sempre. E vamos que vamos. Beijo. Tchau.